atitude, Gomes Jardim, que tem essa atitude humana de cuidar da saúde de todos, ele foi chamado o pai dos pobres. Sim. Isso o guaibense tem que saber. Principalmente o guaibense, né? Porque a gente sabe onde mora, sabe quem são os homens que têm importância no nosso município, né? E quem não conhecia, porque tem pouca literatura sobre o Gomes Jardim, muito pouca literatura. O que tem cita pequenas frases e todas elas vão dizer a mesma coisa, em referência a ele. Então, é por isso que a gente acredita seriamente de que ele foi um homem que deu essa orientação esperada para esse plano, né, de fazer uma república. Claro que ele era primo de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves e eles eram de Triunfo e eram primos. Bento Gonçalves tinha uma capacidade muito mais militar do que ele, que não era militar, mas Bento era. Então, Bento vai ser o maior líder dessa revolução exatamente pelo conhecimento militar que ele tinha. Ele tinha sido um dos, trabalhando, lógico, com o Império, ele tinha sido defensor das fronteiras. Ele tinha lutado, ele tinha sido condecorado por bravura nas guerras cisplatinas. Então ele se destacava nesse ponto, né? E ele se destaca de modo que eu hoje ainda estava olhando, que ele lutou contra milícias que se formaram dentro do Império e que atacavam pessoas que tivessem pensamento diferente. E ele foi contra essas milícias. Então ele vai se destacar neste momento e vai ser reconhecido até no Rio de Janeiro. Por isso que ele volta e é acolhida, é muito bem acolhido pelo povo. Por isso que foi mais fácil começar essa revolução. Sim, porque já foi um líder com aceitação. Né? Com certeza. Então ele se reúne nessa casa a partir de 15 de agosto, escrito por Luiz de Nascimento. Desde 15 de agosto ele se reúne nesta casa. Quando dizem que é tramada a revolução embaixo daquele cipreste, a gente vai entender por quê. Porque, sendo tudo campo, debaixo do cipreste, eles olhavam Porto Alegre e sabiam quando tinha mais ou menos imperiais na capital, porque o Império vinha de barco, do Porto de Rio Grande, que era a sede do Império, até o Porto de Porto Alegre, de barco. E quando tinha mais barco no Porto de Porto Alegre, é porque tinha mais soldados imperiais. E daqui eles controlavam sem que o Império desconfiasse. Mas eles conseguiram apoio só na cidade de Guaíba ou dessas outras capitais? Não tinha, era campo, não tinha cidade. Não, mas eu digo das populações, no caso. Não é. As populações eram contar, cada fazendeiro, no caso, tinha os seus homens de trabalho. Sim. E esses foram servir de os soldados que foram atuar na Revolução. Sim. Então, quando Gomes Jardim, junto com Bento Gonçalves, Onofre Pires, Davi Canapar, Porto Real, Domingos José de Almeida, José Mariano de Mato, Tito Livre Zambeccari, que é um italiano que vem da Itália, e ele é amicíssimo de Bento, porque ele traz as ideias maçônicas lá da Itália, que estava em convulsão, que eles queriam modificar a Itália também. Ele que traz quem tinha e transmite para o Bento, que tinha experiência militar. Então, Bento assoma esse conhecimento com a experiência militar dele. E aí, então, ele fica mais conhecedor do que ele tem que fazer. E claro que, então, eles decidem a tomada de Porto Alegre, que é o início da Revolução. Na noite do dia 19 de setembro de 1835, é Gomes Jardim que pega 60 homens com 60 cavalos, atravessa esse rio, junta-se com um grupo de Onofre Pires, que vem de Viamão, e vão para o centro de Porto Alegre. Como é que o Gomes faz isso? Gomes Jardim tinha os barcos que distribuíam chá. Ele era charqueador, ele era o dono do soco charqueado. E então os homens foram no barco. E os cavalos, como é que iam passar? Aí isso é uma coisa que quem gosta de ouvir são os escoteiros. É pura aventura. Naquela noite do dia 19, os soldados de Gomes Jardim cortam troncos de corticeira, amarram no corpo dos cavalos
e atravessam os cavalos com boia. Então é assim que começa a revolução. Então é uma maneira muito caseira, né? Mas é como eles começam essa luta que vai durar 10 anos. Né? E aí eu sempre digo, nunca mais nós queremos luta com guerra. Isso nós não queremos mais. Com arma de jeito nenhum. Agora são os jovens, e tu também é jovem, que devem fazer a luta por ideias. Vamos começar a mudar por ideias. E claro que não se faz mais, não se pensa mais, né, em ganhar hoje em dia não tem na briga. para mudar, né? Mais corrigir, né? Mais corrigir. Não, e também o mundo está mostrando que não dá para fazer guerra mais. Chega, né? Naquela época, as armas eram essa, por exemplo, essa ponta de lança, era essa pistola de encher na boca. E hoje em dia nós temos armas poderosíssimas, né, que destruiriam, inclusive, a terra, se fossem usadas, né, em sua potencialidade. Sempre o último caso, não tem o não tem mais sentido, né, a guerra dentro da humanidade, não tem sentido. Mas naquela época era assim. Com certeza. Então, o que aconteceu? A ponta de lança aqui, que foi encontrada fazendo escavações aqui nessa casa, em 2006, 2007, quando foi feito o restauro externo da casa, esse material aqui é da construção da casa, aqueles tijolos, esses aqui, essa ponta de lança, e claro que tijolo feito com óleo de baleia também, né? Cortado a facão, secado no sol. Sim. Isso aqui é uma balancinha incompleta, mas é uma balancinha. É uma parte dela que segura. Esse aqui são os cravos que pregavam aquela madeira ali, que é a original do telhado, né? De 1700 e pouco até 2006. Durou tudo isso. Aí, como eu recebo muito presente, essa aqui é uma garrucha de uma outra revolução de 1893, de encher pela boca, aquela que tu soca, dá um tiro só, depois tem que abrir, socar de novo. Quer dizer, em câmara lenta, né? Tem que dizer para o inimigo esperar, tá carregando. E essa baioneta da Revolução de 1923, 24, que foi dos Malagasy, dos Chimangos, né? Que houve uma divergência entre dois partidos, um estava no poder, o outro fez uma revolução para tirar de poder. Até o lenço vermelho. Exatamente, os Malagasy e os Chimangos. Então a gente tem essas histórias no Rio Grande do Sul, né? Uma história de revoltas meio... Que nem tu disse, aí essa revolução começou a ser mais política, né? Lógico, Então, aqui eu tenho elementos do campo para mostrar que a casa é distância, né? Tenho a espora, o freio, o estribo feminino, que a mulher sentava de lado, não precisa par, então é um estribo só. O estribo masculino, né? Que são dois. Aquele de 1840 tem a Cruz de Malta, que então é um estribo do Império, para mostrar que a mulher é imperial também. 1840, que eu ganhei também. Eu ganho muito presente. Tudo que eu ganho foi expulsão. Estou ganhando toda hora. Esse cadeado eu ganhei esse ano. Depois desse cadeado nós temos outra peça que nós ganhamos. Então está sempre chegando peças novas. E aqui, é das charqueadas. Essas rodinhas, 4 dessas rodinhas embaixo de uma prancha de madeira, se chama zova. E servia para botar o boi morto para dentro da charqueada ou levar o charque até os navios. E isso também é de charqueada, para poder manusear o animal dentro da charqueada com... Enganchado, né? Os pedaços do animal levados assim. Então nós temos essa parte aqui que é da construção da casa, né? Que se refere a 1700 e pouco, né? A parte da Revolução Farroupilha, nós coisas dessa lança aqui. Às 5h30. E aqui, essa pedra já é uma história muito anterior a todas as outras, porque esta pedra aqui é uma bolha vulcânica da formação dessa região. A nossa região foi, se tu vai pesquisar, é uma das mais antigas do mundo, né? Porque aqui não tem mais vulcão. Aqui o chão está pacificado, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas existiu. E quando existiu, haviam... Não tem datagem. Não, eu vou ter que pedir um exame. Estudo, né? Eu acho que a URGS não me dá condições de saber a idade dessa pedra. Ela
Está aqui por quê? Porque foi ganho, e ela se chama Pedra do Achado, porque como ela era uma bolha, provavelmente muito frio, porque petrificou e ficou oca, né? Não caiu no chão e não esmagou. Então serviu o quê? Pela abertura que tinha, serviu para guardar em moedas de ouro e de prata e joias e enterrar. E aí, mais tarde, alguém achava, né? Então é a Pedra do Achado. Já faceirinho. E aí, claro, né? Aí leva todo o que tinha dentro. É, só sobra o pote, né? E eu ganhei ela assim, vaziazinha, mas adoro, porque isso aqui certeza, é um tem achado, milhões né? de anos isso aí. Exatamente. É uma coisa, uma história, né? Exatamente. Pouca Da- gente tem. Pouca gente tem. E é uma história da nossa região. Né? Claro. Então, aqui eu vou mostrar para vocês aqui já Antigamente sobre- era luxo. sobre a Revolução, irmão. E esse quarto aqui, Vou esperar que ele venha. Esse quarto aqui foi, eu montei essas móveis porque a família que ficou com a casa, né? A partir do meu sogro que compra essa casa na década de 30, porque ele foi capitão médico naquela revolução de 23 e 24, doutor Gastão Liouro. Hoje tem um colégio com o nome dele, tem aquela praça lá embaixo, né? E ele então serviu como médico, né? Claro que ele cuidou dos soldados feridos, tanto maragatos quanto chimanos, todos que precisassem ele atendia, né? Mas quando ele vem fazer a clínica dele aqui nessa cidade, ele vai descobrir que a casa já não pertence mais aos descendentes de Gomes Jardim. E aí, então, ele com medo que alguém compre esse espaço para derrubar a casa e demolir e construir uma coisa nova, ele que vai comprar a casa para preservar. É o que eu te disse agora. Não tinha leis que protegessem nenhum bem. Sim. Né? E naquela época, então, ele compra a casa. Por isso que o meu esposo nasceu aqui, está com 80 anos, há mais de 80 anos, ele comprou essa E casa. dessas pessoas que ele comprou eram pessoas antecedentes? Já não eram mais, Não não era eram mais parente. parentes de Gomes Jardim. Lá por 1900 já, Gomes Jardim já estava vendendo os filhos que ficaram com a casa, Sim. né? Ele mora em 1854. E aí, então, em mais ou menos 1900, essa casa que era grande, como está lá naquela fotografia, ela foi dividida em duas moradas, né? E um dos filhos ficou do lado de lá e o outro filho ficou aqui. Com certeza. Ou filha, porque ele ficou com 5 filhos que casaram e tiveram família. E todos nessa região? Ou Não, eles sabe? têm, eu acho que quase todos nessa região. Talvez um fosse para Canoas, porque lá tem um colégio chamado Gomes Jardim. Eu acho que talvez Canoas tenha recebido um herdeiro lá. Porque às vezes muita coisa estava aqui, talvez foi para outras regiões, né, Exatamente. dos filhos. Mas tem muito descendente, pois o tataraneto de Gomes Jardim, o seu Tide, todos os anos em setembro vem visitar a casa, com mais de 90 anos. É mesmo? E lúcido, e conta a história da travessia desse rio, E ele conforme o avô, o tataravô contava para os filhos e para os Com netos. certeza. Então, a gente tem essa lembrança, né? lembrança muito recente, porque o doutor Gastão, meu sogro, foi médico dos netos de Gomes Jardim. Ele que assistiu até o final da vida dos netos, que naturalmente sabiam contar do avô. E ele, então, anotou tudo. Ele anotava tudo que ele descobria, né? Por isso que a família tem história que não vem nos livros de Com história. certeza, dia a dia, É os claro, costumes, tudo, né? todas essas particularidades, né, da vida do Gomes Jardim, a gente vem saber um pouco mais porque a convivência com o doutor Gastão, Exatamente. ele captou essa história da própria família, né? Mas ainda tem descendentes que toda hora estão chegando aqui. Descendentes tanto de um como do outro, qualquer herói que tenha participado daquele movimento, tem pessoas visitando a casa que se dizem, né, o descendente de um ou do outro, né? A evolução foi de milhares. E o Bento vai ser o comandante principal dessa república que surge, né, em 1836, mas ele vai morrer aqui exatamente porque Gomes Jardim era médico. Porque não tinha outra explicação, né? O Bento tinha uma fazenda que ele tinha herdado do pai dele lá em Camacô. E aí, quando ele está comandando aqui, ele está na
ponta de todos os movimentos, né? Nós tivemos a capital Piratini, Alegrete, Caçapava e Alegrete, né? Foram 3 capitais na nossa república. E eles dois, como presidente da república e vice-presidente, que era Gomes Jardim, eles acompanhavam esses movimentos, né? A capital mudava porque era necessário se esconder dos imperiais, e esconder a cúpula dirigente do país. E aí, então, o que acontece? O Bento, que se expôs muito naquela temperatura que era antigamente, o inverno era mais rigoroso, né? Passou tanto trabalho que ficou doente do pulmão, adoeceu do pulmão. E em 1843 ele vai renunciar ao cargo de presidente, Gomes Jardim continua, né, sendo. Quanto tempo eles ficaram no... Pois o Bento renuncia em 1843. E em 45 termina a República. Mas aí o Bento não tem mais condições, ele vai morar na terra dele em Camaquã, né? E 2 anos depois da pacificação, aí sim ele vem se tratar com o primo, né, que era médico. E é claro que naquela época não tinha como salvar um pulmão com antibiótico, não existia, né? Então com chás, pomadas, não tinha cura. Então o Bento morre aqui exatamente porque ele ficou doente do pulmão numa época que não tinha cura. Em 1847, com 58 anos, 2 anos depois da pacificação, ele acaba morrendo aqui. Por isso, então, a gente não tem um cenário, né, de quarto, né? Gomes Jardim vai morrer com 80 anos, uma idade muito avançada para aquela época, e Gomes Jardim, quando termina a Revolução, ele está sem nada. Ele perdeu todos os seus bens sustentando essa ideia dessa república diferenciada que ele sonhou. Então, ele morre pobre, fazendo a medicina dele. Médico ele continuou sendo até o fim da vida. E então foi assim que aconteceu da gente juntar a história dos 2 líderes. O comércio Shark largou depois que assumiu essa responsabilidade? Olha, praticamente consta que ele teria acompanhado a República e isso ficou meio atirado. E Shark ele não podia mais fazer porque ele tinha gasto sustentando a Revolução, sustentando a República, né? E quando a gente vê que hoje em dia é o contrário, né? Eles botam no bolso o dinheiro da República naquela época, eles tiravam do bolso e sustentavam a ideia. A maçonaria da Itália não deu um certo incentivo? Na Itália, naquela época, a convulsão era muito grande, não tinha sido feita ainda a unificação. Entendi. Porque depois é que o Garibaldi volta, depois de não ter conseguido manter aqui a República, ele volta para a Itália, e aí hoje ele é o maior líder, é o herói italiano, e a Anita Garibaldi, a heroína, que está em todos os locais da Itália com destaque, e porque ela também foi considerada uma mulher que sempre acompanhou o marido, né? Então ele vai ser o herói da Itália porque ele unificou a Itália, que estava convulsionada na época da nossa Revolução. Já tinha acontecido na França, né? E tanto que a bandeira francesa e a nossa do Rio Grande se assemelham muito. Eu chamo a atenção para o jovem, porque se tu vai olhar a bandeira da França, as mesmas palavras. Liberté, égalité e fraternité. Assim está na bandeira francesa. E a bandeira do Rio Grande são as mesmas palavras, só que fraternité foi trocado por humanidade, né? Fraternidade por humanidade, mas significa a mesma coisa, né? Como era um movimento maçônico, aquele brasão está cheio de símbolos maçônicos, né? E essa primeira bandeira, que foi feita por determinação de Gomes Jardim, quando assumiu em lugar do Bento, ele determina a criação dos símbolos dessa nova república. Então foi a partir do governo de, quando Gomes Jardim estava no poder, é que surge a primeira bandeira e o hino. E que hoje nós sabemos porque herdamos da República Rio-Grandense os mesmos símbolos. Essa primeira bandeira, ela é quadrada porque é de cavalaria, o verde e o amarelo da bandeira nacional, o vermelho é insatisfação. E claro que a Revolução se deu a cavalo, então a bandeira primeira era de cavalaria. E é isso que esses móveis aqui são móveis de época, né? Porque aquela conda e aquela jarra
Isso o Gastão já comprou com esse nome? Gastão... Não, é da família do Dr. Gastão. Ah, da família do É. Gastão. No caso, não sei se é da família do Gomes. Não, Ah, nada. Ah, tá. Tá, Porque, entendi. como eu te disse, ele ficou pobre. É, ficou. Não, falei demais. Já deu tosse. A mãe do Dr. Gastão veio da França em 1841 com aquela cômoda ali trazendo seus bens. Ela veio com 20 anos, então não Ali é um mármore em cima? É, Posso olhar ali? pode. E essa jarra de prata, né? O quê? A família do Gastão. Pois é, a família é assim. O pai era de Triunfo. O pai era... Pai de Gastão. O pai do Dr. Gastão. Aham. Ele era de Triunfo. Por isso que, de geração em geração passada, eles tinham eles eram amigos, as famílias Leão e do Gomes e do Bento, do Gonçalves. E o Gastão, ele nasceu no Brasil ou nasceu na França? Não, nasceu aqui, Aqui. em Porto Alegre. Entendi. Então a mãe dele veio de lá e o pai dele Ela nasceu veio, aqui. e ele era Ah, português. Sim. Ele era português e ela francesa. Aham. E aí o Dr. Gastão nasceu em Porto Alegre, mas o pai dele era de Triunfo. Entendi. Mas é assim, mais ou menos, né? Se a gente conserva. Por que será que ele saiu da França, será? Não se sabe. A mulher, a mãe dele, Olha, não se tem conhecimento. Porque Não lá seria um tem. país mais desenvolvido na época, né? eu tenho conhecimento assim de dizer o seguinte, o pai dela era ourives, trabalhava com ouro, Aham. e ele veio com uma ideia do ouro Com daqui, certeza, né? de Lavras do Sul, coisa assim, ele foi para lá. O pai da Dona Maria. Sim. Dona Maria. Porque naquela época era assim, eles vinham, porque se fazia propaganda muito grande do Brasil, pela riqueza que Mas realmente tem. inexplorado, né? É, Inexplorado. mas aí a gente vê o contrário, né? É. Vem os alemães, vem os italianos, Certeza. ganham uma serva horrorosa, a terra, mas não ganham auxílio mais nenhum, né? Eles se fizeram praticamente sozinhos, né? Sim. Foram outros heróis, né? E o alemão também. Quando começa a Revolução, os alemães já estavam se instalando aqui, né? E os italianos ainda não tinham vindo. Aí quando está mais no fim da Revolução é que começam a vir os italianos. E aí depois, muito depois, vem as outras imigrações de outros lugares, né? É uma miscigenação gigante, né? Nosso É, Brasil. isso é maravilhoso. Eu acho que o Brasil tem essa qualidade única no mundo, onde reúne a maior quantidade de raças diferentes, né? De tudo que é lugar, né? É. Os meus, eu acho que até devem ter vindo em 1880, por aí. Eu sou nórdica. Isso é nóis. Então, das festas da Noruega vieram já bem depois. Seu pai e sua mãe vieram de lá? Não, os pais deles, pais os deles. quatro avós Ah, meus. os quatro avós. Eles vieram de lá. E aí, então, aí ganharam a Serra do Herval. Que era a serra também, né? Não era muito fácil de trabalhar no local desse. Mas eles vinham por quê? Porque lá havia ainda convulsões sociais, né? E o pequeno espaço. Eles queriam era a terra, eles queriam plantar um jardim lá, lá não tinha possibilidade, era muito frio, é que eles então sonhavam com coisas diferentes. Mas já tinha uma certa condição financeira. Sim, pra sim, ver sim, tudo, não, porque não. na época era É, mais caro, né? sim, claro. Hoje isso é um exemplo para o mundo, né? Claro. A Noruega diz que é o país melhor de viver no mundo, né? Exatamente. E a gente espera que aqui a gente Um dia chegue chegue, perto né? um dia, perto disso aí. Da cultura, né? Do povo aqui. Então a maneira de mostrar cultura é mostrar alguma coisa do CTG, né? Exatamente. Porque o CTG hoje em dia, não sei se tu pertence a algum, Não pertenço. Já fui de invernada, mas foi bem breve, sim. porque os CTGs atuais não estão assim muito seguindo muitas normas que Paixão Cortes pesquisou. E parece que ele está um pouco desiludido com o caminho que tomaram, mais de festa, de coisa assim, pesquisa mesmo não tem muita, né? Mas ele pesquisou, ele entrou pelo interior do Rio Grande e buscou de cada recanto a música, né? Buscou a dança original, antiga, né? Para nos ligar uma história de cultura, senão a gente não teria uma cultura própria. Ainda mais com essa miscigenação que existe realmente, para conseguir manter a cultura não é fácil.
E ele está com 80 anos, 81 anos, não, 91 anos já. E ele já frequentou aqui? Ele não chegou a vir aqui, mas ele veio ali na vitrine e a secretária dele esteve aqui. Ficou encantada. E que a gente conserva ainda a história, né, do primeiro CTG, o grupo dos 8, onde ele está incluído, que foi o primeiro CTG que surgiu, né? A gurizada com idade desse aqui. Ah, gurizada nova. É. Então, para... Estudavam no Júlio de Castilho e resolveram fazer a chama crioula, né? Roubando uma chama da pátria. No último dia da chama da pátria, eles pegaram uma centelha e acenderam a chama crioula e nunca mais apagaram. Todos os anos tem ali a relação, o nome de todos. E... Hoje em dia falta mais grupos de estudos, né? Os Exatamente, CTGs, né? Pra tá faltando resgatar, né? exatamente. É os princípios do... Está faltando exatamente. Vem de Curitiba aqui, CTGs, para que eu conte história. Porque vale ponto na classificação de prenda a visita à Casa Gomes Jardim. Exatamente, aqui é uma referência. Isso né? aí é uma coisa que eu coisa do fiquei. orgulho, né? Barbaridade. Orgulho. E ainda veio um ônibus cheio, aí eu conto a história ali, se emocionam, choram, porque parece que quando estão longe, o sentimento é maior. Porque quando tu está dentro do local onde se desenrolou tudo, eu um peso também, diferente. Exatamente. Mas coisas estavam longe do parente, né? Do que lá no Paraná, eles lendo a história no livro. Então, o que aconteceu? O outro grupo que não veio em ônibus, veio num grupo menor, numa condição menor, eu tive que fazer uma declaração que aquelas prendas estiveram na Casa Gomes Jardim e assinei dia tal, fulana e cicrana que concorriam ao título de primeira prenda, visitaram a Casa Gomes Jardim, para elas poderem ser pontuadas. Tu vi, né? Porque os outros filmaram, os outros, né, fizeram fotografias e ficaram eufóricos, todo mundo junto, tudo pilchado. Que legal. Foi lindo, lindo aquilo, porque a pilcha lá, eles não saem sem ter a pilcha, né? Então foi assim que eu recebi, foi o ano passado. Foi o ano passado. Que viagem, né? Uma viagem para vir especialmente visitar a Casa Gomes. Legal. Isso foi muito bom. E essas aí são... Porque o ano passado desfilou mais de 2.000 cavaleiros aqui em Guaíba. E esse movimento todo não é pela guerra, não. É pelo ideal guerra, né? que o gaúcho sabe o valor. É isso aí. Porque gosta, porque tem amor. Com certeza. Senão não preservaria. Se for pensar lado financeiro, tu não vai fazer com gosto e vai... Não, financeiramente Não agrega, né? não. O conhecimento. A única coisa o que vale, o que ele deveria fazer, era fazer um comércio, podia fazer cinemas ali, um shopping, assim, que desse retorno para ele, mas que ao mesmo tempo preservasse, porque é lindo aquilo ali. É lindo. A construção ali, olha... A mais bonita das construções de matador é aquela. Exatamente. É aquele. Mas é assim, cada um pensa de uma maneira, então. Tá bom, tudo bom. E aqui esses utensílios aqui também são muito originais, não são utensílios comprados em loja. Isso aqui é feito pelo... Não conhece o Guaraci? Guaraci não. Não? Ele cuida de cavalo lá na Praia da Alegria. Eu moro lá perto, mas eu não conheço. Não conhece? Não. O pai dele ele fez à mão isso aqui, ó. Eu moro ali na Vila Jardim, não sei se você conhece. Bem pertinho, bairro Vila Jardim. Ah, Vila Jardim, bem conheço. perto da Alegria. É, sim. O Guará tem os cavalos mais perto da praia, né? Na Alegria mesmo. Na Alegria mesmo. E isso aqui, feito pelo pai dele, essa capa do padre José Schberg, que foi um colégio com esse nome hoje. São coisas muito antigas que pertenceram a pessoas que... Essa aqui é um tirador que está furado, tanto o camarada laçar e sustentar o peso do animal, né? Ele está com 101 anos, está lúcido. Meu marido visitou ele domingo passado. É aqui de Guaíba? Ele era de Guaíba naquela época, ele trabalhava lá. Aham. Ele é o que está com as moças lá, ele está lá embaixo naquela... Estou fazendo 101 anos assim. Seu Walter Gonçalves é parente do Bento. Parente do Bento.
Ele está numa casa Parente de do Bento? É, ele é parente dele. Ele é Gonçalves. Mas, como eu te disse, a parentada, eles falam mais da Carolina. O pai do Guaraci é esse aqui, ó. O seu Afonso é pai do Guaraci. Esse está vivo e esse está vivo. Seu Iedo. E o outro está Campeiraço. Todos com, cada um com a sua habilidade, né? Característica. né? Esse era o maior, mais corajoso nos rodeios de antigamente. É? Ele pegava touro a unha, ele fazia miséria. Você chegou... Ah, você eu já era viu? mocinha e É assisti, mesmo? sim, Ah. assisti. Ele é a atração principal daquela época era esse homem ali. Um homem que tinha uma coragem assim, Gostei do estilo desse rapaz. a Salazar. pilcha, Ah, bem pilchado. e companheiro é... É tudo. Aham. Eles eram muito cuidadosos, muito caprichosos. O Walter, então, era um homem assim, com uma estampa que eu vou te contar. Muito legal. A queimar tudo que pertenceu ao falecido. Eles tinham medo, né? Parece assim que tinham que se desfazer, não sei se na família da senhora. É que talvez eles vendendo aquilo não dá tanta importância, né? A gente não dá E importância eu a acho uma certas pena, né? coisas. Porque tem muitas coisas que se perdem numa hora dessas que poderia ficar, né? Com certeza. Mas eles não eram muito de guardar coisas assim. Hoje a gente não guarda tanto, É. mais ainda. Aí É. vai nosso parente daqui a 100 anos, será que tem, né? É a pessoa que vivencia, não Pois dá é, tanta... não dá tanto importância, valor, né? É, exato. Mas essas coisas que ele usou, Sim. não está funcionando, porque não tem que restaurar, né? Sim. É a restauração hoje em dia. E ele fervia com álcool. Ver. E aí Vai fervia. esterilizar. É? Esterilizava e usava de novo. Aquela agulha, aquele Agulha e aparelho tudo. era... Pra vida toda. Para toda a família. Que legal. É, para toda E antigamente o médico dava medo, né? Eu tô Cada gastando injeção, isso aqui. uns Ó. negócios de E aí tu vê, ó, seringue, a transfusão. E em francês, ó. Do Dr. Luiz Jube. E também é de a gente botar seringão. Mas isso aqui tem uns 100 e tantos anos. Isso aí vai O longe. doutor Gastão, se estivesse vivo, ele teria 122 anos, imagina. São coisas que tu entra na modernidade, bota fora isso, não tem. É, exatamente, é. Bom, quanta coisa a gente também podia ter guardado a mais, né? Nós temos muita coisa guardada porque a filha resolveu ser historiadora, né? Então, Sim. não bota fora muito. Bota fora isso aí, pô. Bota fora. Tudo tem valor. E as coisas. E eu ganho presente, né? Ganho muito presente. Tudo eu Olhando ganho, essas eu boto coisas, acho que